Olá, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um ano se iniciando, ano de 2022, ano do recomeço, o ano da virada, ano da colheita, ano da visão perfeita, né? Podemos titular esse ano de várias maneiras e de diversas formas, mas tudo em nossa vida tem que ter propósito, foco e direção. E eu tenho observado que muitas pessoas estão concentradas, né, nos seus propósitos de vida, né, fazendo os seus propósitos de vida, fazendo as suas anotações para colocar diante de Deus, diante do altar de Deus, pedindo, né, para Deus, para que cada uma delas venha alcançar o seu propósito de vida. Isso é bom, né? É muito bom, né? Dependendo de qual seja o seu propósito, alguns almejam ter um carro do ano, outros almejam ter a sua casa própria, um bom emprego, né? Outros colocam no seu propósito de vida ter uma vida saudável, uma saúde boa, né? Tudo é propósito, tudo é válido, né? É bom. Estaria mentindo para você se dissesse que não é bom, é bom. Mas uma coisa eu vou dizer para você que Deus colocou exatamente neste momento no meu coração, que a melhor herança que eu posso deixar para os meus filhos não é o carro, não é a casa, não é, não é dinheiro. A melhor herança que eu posso deixar para os meus filhos é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Porque isso vai direcioná-los a serem um homem melhor, uma mulher melhor, um homem de sabedoria, uma mulher de sabedoria, que saiba executar tarefas, que saiba se direcionar conforme a vontade de Deus, e que é um fundamento principal na vida de um homem e de uma mulher. Então, o que Deus colocou no meu coração, exatamente nesse momento, lendo a palavra de Deus, em Isaías, capítulo 28, Deus me deu uma clareza, um discernimento muito grande, que eu posso fazer vários projetos, pedir várias coisas para Deus, mas muitas dessas coisas não é determinante para uma geração ou para a geração futura que Deus está preparando. Então, o que pode ainda nos firmar e nos dar uma direção, nos dar um renovo, nos dar uma virada total neste ano de 2022, sempre vai ser a palavra de Deus. E o propósito fundamental nas nossas vidas é nunca tirarmos os nossos olhos da palavra de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de ler a palavra, de meditar na palavra. Eu não sei nem se você tem Bíblia, né? Mas que neste novo ano você entenda que a resposta para as nossas perguntas, a resposta para todas as nossas indagações, dúvidas, está justamente na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nunca vai deixar de ser. É do alto que nós devemos buscar sabedoria de Deus para tomarmos decisões, tomarmos direções e tudo mais em nossa vida. Essa é a melhor sabedoria que eu devo buscar. E essa sabedoria, ela vem justamente da palavra do Senhor. Então, se eu não tenho Bíblia, neste ano eu preciso correr atrás de uma Bíblia.
Se eu não tenho o hábito de meditar na palavra de Deus, este ano eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso adquirir este conhecimento para que eu venha conquistar, para que eu venha ser liberto, para que eu venha ter uma vida transformada, uma vida de intimidade com Deus, para que eu venha ouvir Deus, ter um relacionamento com Deus. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida. Este ano, qual foi o propósito que você pediu para Deus? Qual foi o propósito que você fez com Deus? Foi em meditar na palavra? Este ano eu quero começar o ano lendo as escrituras. Este ano eu quero ler as escrituras, eu quero ler a Bíblia de capa, do início ao fim. Eu quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu quero me alimentar dela. Que propósito, eu vou te dizer, que propósito maravilhoso você está querendo ter este ano diante de Deus. Foca nisso, busque isso. Isso vai ser muito bom para a tua vida. Se você ainda não fez esse propósito, que seja o teu propósito de vida. Coloque lá em cima, lá o primeiro item, o primeiro ponto. O meu propósito de vida neste ano é meditar na tua palavra, ó Senhor, porque é ela que vai me direcionar, é ela que vai me conduzir, é ela que vai me manter firme de pé, e é justamente nela que eu encontrarei resposta para a minha vida neste ano de 2022. A palavra do Senhor. Um pouco de cada vez, foi justamente esse tema que Deus colocou no meu coração, para estar passando para você justamente agora. Você que está ouvindo este áudio, ouça este áudio até o final. Um pouco de cada vez. Isaías 28, versículo 10. Ordem sobre ordem. Ordem sobre ordem, regras e mais regras, regras e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Estude a Bíblia um pouco por vez neste ano de 2022. Eu digo para você, ao que parece, Deus manda mensagens das mais diversas formas, como mandava o seu maná lá no deserto para o povo de Israel. É justamente da mesma forma, uma porção diária por vez. E é assim que eu tenho que me alimentar da palavra de Deus, uma porção diária por vez. Certa manhã, por exemplo, meu momento devocional particular se deu em Mateus 18. Eu me encontrei em Mateus 18. Depois de ler apenas três versículos de Mateus 18, eu deparei-me aleluia, com um quarto, eu me deparei com o versículo 4 de Mateus 18, aonde diz: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Não precisei ir adiante. É assim que acontece quando nós começamos a meditar nas Sagradas Escrituras. Eu não precisei ir adiante. Copiei a oração no meu bloquinho de notas e ponderei sobre ela o dia inteiro, que está dizendo em Mateus 18, no 4º verso: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A partir daí, eu ponderei sobre ela o dia inteiro. Fiquei meditando sobre esse versículo o dia inteiro.
Em vários momentos perguntei a Deus: como posso ser mais semelhante a uma criança? Como posso, ó Deus, ser mais semelhante a uma criança? E justamente ao final do dia, fui lembrada da tendência que tenho, a pressa e da propensão a me preocupar. Vou aprender o que Deus deseja? Será que vou aprender o que Deus deseja? Se ouvir, aprenderei. Aleluia. Não se desanime caso sua leitura produza uma colheita pequena, como muitos fazem, né? Quando começam a ler a Bíblia, já começam a se desesperar porque tem alguns pontos que não consegue ter a compreensão. Mas eu digo para você, não se desanime caso a leitura produza uma colheita pequena. Escute, uma menina voltava de seu primeiro dia na escola. A sua mãe lhe perguntou: você aprendeu alguma coisa, filha? A menina respondeu: acho que não, mãe. Tenho de voltar amanhã na escola e no dia seguinte e no outro dia, mãe. Escute, assim são as coisas com o estudo bíblico que você está determinando iniciar neste novo ano. Assim são as coisas no estudo bíblico. O entendimento vem aos poucos. Escute, o entendimento vem aos poucos. Um de cada vez, durante a nossa vida inteira. Peça direção para o Espírito Santo de Deus. Antes de você começar o seu plano de leitura, antes de você começar a sua leitura das Sagradas Escrituras, peça direção. Mas eu quero também neste momento te dizer 3 razões, quero dizer para você, 3 razões que você não deve ler a Bíblia. Aonde muitas pessoas estão falhando, muitas pessoas estão errando. Eu vou citar para vocês 3 razões onde você não deve ler a Bíblia. Pastora, o que é isso que você está falando? O que é isso que a senhora está falando? É justamente isso. Vou citar para você 3 razões que você não deve de forma nenhuma ler a Bíblia. Eu não lhe aconselho. A primeira coisa, tem uma frase do Billy Graham, onde ele diz assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus ensinamentos para ser santo. Essa é uma frase do Billy Graham, vou repetir: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e siga os seus ensinamentos para ser santo. Essa frase foi dita pelo norte-americano Billy Graham. É um dos homens mais usados por Deus no nosso tempo. Ele nos deixou esse conselho porque sabia que somente a palavra de Deus pode transformar a nossa vida e nos salvar. Aleluia! 3 razões para que você não pode ler a Bíblia. A primeira razão é: não leia a Bíblia para entrar em debate ou discursos religiosos. Não faça isso. Você já ouviu aquele ditado que diz: religião não se discute? Pois é, o apóstolo Paulo já se preocupava com essa questão de se usar a palavra de Deus em disputas religiosas. Por isso, ele disse: evite controvérsias tolas.
genealogias, discussões e contenda a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Tito, capítulo 3, 9. Quando alguém usa a Bíblia para entrar em conflitos religiosos com o outro, ele não está honrando a Deus ou evangelizando alguém. Essa pessoa está simplesmente se engrandecendo e alimentando o seu ego, coisas que a própria palavra do Senhor condena. Condena. Não caia nessa, não. Pare e pense um pouco, pare e pense um instante só. Você já viu alguma discussão sobre religião edificar a vida de alguém? Isso é raro de acontecer. As brigas e debates costumam gerar apenas mais resistências nas pessoas. Os corações endurecem ainda mais. Em vez de aproximá-las de Deus, esse tipo de situação só as afasta ainda mais do Senhor. E Paulo sabia muito bem disso, quando isso era muito ruim para a obra do Senhor. Por isso ele sempre aconselhava seus ajudantes, os seus líderes das igrejas, a não se envolverem nessas situações. Em uma das suas cartas a Timóteo, ele escreveu, em 2 Timóteo 2,14, se não me falha a memória, Paulo escreve: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca da palavra. Isso não tem proveito nenhum e serve apenas para perverter os ouvidos. Segunda razão para você não ler a Bíblia neste ano de 2022. Não escolha somente as partes boas. Não escolha somente as partes boas da Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 ao 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, não escolha somente as partes boas da Bíblia. Não escolha. O problema é que muitas pessoas leem e obedecem apenas aquilo que é do seu interesse quando estão lendo a Bíblia. Que este ano de 2022 isso não aconteça com você. Pessoas leem e obedecem apenas aquilo que é do seu interesse. Ignoram as advertências e ensinamentos que exigem uma mudança drástica de sua vida. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Terceira razão para você não ler a Bíblia: para cumprir uma obrigação. Você está sendo obrigado por alguém para ler a Bíblia? Você se sente obrigado? É uma obrigação para você ler a Bíblia este ano? Se for desse jeito, não leia. O autor do Salmo 119 nos traz um ensinamento muito importante sobre como deve ser a nossa relação com a palavra de Deus. Ele disse: como eu amo a tua lei, aleluia. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo os teus ensinamentos. O salmista, ele tinha um amor muito grande pela palavra. E o que vemos hoje são pessoas que dedicam parte do seu dia lendo a Bíblia, porque se sentem obrigadas a fazer isso, como se fosse uma tarefa que Deus, a igreja ou o seu ministério impuseram a elas. E isso é errado. Se você
estiver lendo a Bíblia desse jeito, pare agora. Isto é errado. Por exemplo, você é professor da escola bíblica, mas passa a semana inteira sem se interessar pelo estudo da palavra. Então, no final de semana, quase em cima da hora de dar aula, você vai caçar, correndo conteúdo na Bíblia para ministrar no outro dia. Que professor é esse? Que líder é esse? Que pastor é esse? Que pega a Bíblia somente no momento onde vai estar ministrando na igreja. Eu sei que o que eu vou dizer agora é duro, mas eu preciso falar. O Senhor coloca no meu coração a falar para você. Mas este é um exemplo claro de falta de compromisso com Deus e com as pessoas que vão à igreja em busca de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nós temos que amar a palavra do Senhor e fazer da sua leitura um momento de prazer, não de obrigação. Não se sinta obrigado a ler a palavra. Quando nós conversamos, passamos a ouvir que todo cristão tem de orar e ler a Bíblia. É como se fosse uma obrigação. E isso é pregado nos púlpitos, não é uma obrigação. Ensinando nas escolas bíblicas e estimulando nós pequenos grupos. Mas, na verdade, só ler a Bíblia não adianta. Você e eu precisamos criar o hábito e ter o prazer de estudar, de estudá-la, de estudar a Bíblia. Porque ler sem entender é a mesma coisa que não ler. E o pior, pode gerar compreensões erradas das Escrituras. É o que vem acontecendo muito nessa geração. Que levam ao surgimento de heresias e falsas doutrinas. Por isso, a partir de hoje, peça ao Senhor, você que está me ouvindo até aqui, peça ao Senhor que coloque no seu coração o desejo de estudar a Bíblia, de amar a palavra, não por medo ou opressão, mas por amor a Deus. Eu me lembro quando eu ganhei a minha primeira Bíblia e decidi a ler o Novo Testamento inteiro. Comecei pelos evangelhos, comecei por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu pulava a maioria das passagens, pois eu não entendia quase nada do que estava ali. Eu não conseguia compreender. Percebi que a Bíblia falava muito sobre Israel e isso era um empecilho para mim, pois não conhecia nada daquele povo, não conhecia nada do povo de Israel. Além de ter dificuldade de imaginar como tudo acontecia naquela época. Foi aí que, em vez de desanimar, eu decidi me aprofundar ainda mais no conhecimento através de pregações, livros e estudos bíblicos. Enfim, eu fui buscar. Aprendi que eu aprendi que é melhor ler poucas passagens com muita atenção e buscar entendê-las do que ler vários capítulos sem concentração. É melhor obedecer o pouco que você sabe do que conhecer a Bíblia inteira e não praticar nada do que você aprendeu. O apóstolo Pedro disse que devemos desejar a leitura da palavra como um bebê deseja beber leite. 1 Pedro 2, do 2 ao 3. Como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram
que o Senhor é bom. Assim como um bebê precisa de leite para sobreviver e crescer, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus para sobrevivermos neste mundo. É por isso que muitos estão doentes, é por isso que muitos estão caindo, é por isso que muitos estão desistindo. Que o teu projeto de vida hoje, neste ano, seja justamente esse. Ler, compreender, meditar, praticar a palavra de Deus. Isso implica, queridos, a falta da leitura, o analfabetismo da leitura da palavra de Deus. Isso implica porque há tantos filhos de Deus sofrendo desnecessariamente. Eles não têm se alimentado espiritualmente como deveria. Então, se você deseja conhecer mais a Deus e ser usado por Ele, estude a palavra, estude a sua palavra, estude a palavra de Deus da forma correta e deixe que ela te transforme a cada dia. Deixe que a palavra te transforme a cada dia neste ano de 2022. Esse deve ser o teu projeto de vida neste ano. Em nome de Jesus. Mediante esta palavra, um pouco por vez, que o nosso Deus nos ensina. Aleluia. Que você possa meditar. Que você possa meditar cada vez mais na palavra do Senhor. Mediante a isso, quero que você faça ou repita comigo essa pequena oração com um propósito no teu coração. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Senhor Jesus. Senhor, a tua santa palavra é poderosa e tão verdadeira hoje, quanto era no momento em que foi escrita. Inspirada por a inspiração colocada no coração daqueles homens. Obrigado por esse presente verdadeiramente maravilhoso, Senhor. Que eu jamais deixe passar um dia deste ano de 2022 sem ler a Bíblia, sem ler a tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.